Olá, Fitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora esse vídeo é sobre a série Olimpo da Netflix. Hoje aqui agora basicamente eu quero focar em dois personagens que são o Rock e o Sebas. Hoje aqui agora em si eu queria dar um pouco mais de atenção a esse casal. Eu sei que toda a história, né, e tal, os Olimpo é uma série muito bacana, muito interessante, né, sobre esse fato, né, de teres atletas e tal, afins, sobre o doping, sobre o próprio Olimpo, né? Sobre essa questão de ter um treinamento, de ter. É muito bacana, é muito bacana. Mas hoje aqui agora eu vi uma necessidade e tal, afins. Talvez assim, vou comentar algo bem por cima. Né, sobre o Rock e o Sebas. A gente sabe que, né, eu gostei bastante. Eu gostei muito da trama como um todo. Gostei muito, mas eu quero comentar, né, fazer esse vídeo aqui em especial pro Rock e pro Sebas, né? Comentar e tal sobre algumas coisas, né? Que eu acho que, assim, todo mundo já comentou, né? Aqui, né, no YouTube e tal, afins. Porque eu acho que eu já perdi o hype desse vídeo, mas assim. Quero comentar eu basicamente sobre os dois, né? Mas hoje aqui agora comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você vai achar, o que você vai encontrar. Comente muito também se você tá apaixonado, assim como eu, pelo Rock e o Sebas. Já quero muito uma segunda temporada que vem aí, de fato, em si já foi confirmada pela Netflix, então assim, tranquila. Mas aqui agora em si, Olimpo é uma série que ela trata, né, sobre essas questões como ponto central. Né, sobre esses atletas que vivem ali no CAR, que é um centro de alto rendimento de atletas e tal, os afins, que estão ali se preparando, né, diariamente, né, para quando chegar as próprias Olimpíadas, né, do país, né, algo mundial, né, eu acho que eu não tenho muito conhecimento assim, sobre Olimpíadas e tal, desafios, mas assim, eles querem representar o seu país, né, que é a Espanha, né? Quando chegar o momento, né, e ter um patrocínio muito bacana e tal, já fez algo que consiga, né? Porque assim, atletas, né, tem que ter patrocínio e tal, afins, então assim, é como entra o Olimpo, né? O Olimpo é uma instituição que é muito babadeira, né, indica-se ser, que eles vão escolher 5 atletas do CAR para cuidar e representar e ter patrocínio e tal, afins, porque é o que importa. Só que o Olimpo usa alguma substância que faz o atleta, né, não ser aquele atleta que, né, com seu mérito próprio, né, e tal, afins. Ele vira outra coisa, ele toma uma substância ali e tal, afins, e toda a história gira em torno disso, né, e tal, sobre o doping, né, e tal, nesse mundo do atletismo e tal, afins. Então, assim, mas aqui agora vamos focar no Rock e no Sebas, ok? O Rock, ele joga rugby, acho que é assim. Acho que é assim que se pronuncia, rugby. Ele é o capitão do time, né? Ele representa todo o time e tal, porque ele é muito babadeiro, ele é muito bom e ele com certeza vai ser chamado pelo Olimpo, né? Uma hora ou outra, né? Então ele é muito bom. Só que também a gente vai descobrir que ele é gay, só que não abertamente gay, não é assumido, né? Basicamente gay pra todo mundo, né? A gente sabe que ele tem alguns namorinhos ali, né? Ali uma coisa pelo bestiário, aquela coisa tanta ficha que tipo, e tal. Só que ele quer de fato ter um romance, um amorzinho de fato em si. E a gente entende que o Rock, ele tem algumas camadas muito sensíveis, né, e tal. Ele é um personagem que, aparentemente, de grande porte, ele é muito grande e tal, afins, assim, pela visão, mas que, de fato, ele é um pouco mais sensível. Ele tem um lado que ele quer ter um romance, um amorzinho, né, de fato, mas também sendo o capitão do time, porque ele é muito bom, de fato, em si. Só que ele acaba postando uma foto com seu peguete, né, de um pouco de tempo aí, que ele fica com esse cara, só que o cara não quer que todo mundo saiba e tal, afins. Não, não, não. Só que ele posta foto no Instagram e ganha uma mídia muito, né, grande tal de fato em si, porque ele basicamente assume, né, que ele tá em um namoro, né, com outro rapaz. E o outro rapaz não vai de contraponto muito favorável a isso, né, briga com ele. E aí, nesse momento, eu entendo que ele meio que se assumiu, né, basicamente pra todo mundo, né, que ele era gay. E assim vem uma grande mídia em cima dele, porque agora ele com certeza vai ser chamado pelo Olimpo, mas não da forma que de fato ele queria ser chamado, né? Porque ele vai ser agora como um símbolo, né, e tal, né, pra comunidade também, tipo assim, quando eu falo assim, porque agora ele vai entrar no Olimpo não pelo seu talento, mas porque eles querem ter, tipo, sabe? E temos um atleta gay e tal, no Olimpo e tal. Até porque também ele faz um esporte que é o rugby, que é muito. Tem muito essa questão, né, e tal. Não posso falar a palavra aqui, mas você me entende que, assim, a gente não vê. É muito bacana ter esse ponto na história de ter esportes, né, e tal, assim,
que a gente não vê alguém da comunidade lá, sabe? Tipo, gay, a gente não vê. Então, assim, é muito bacana que traz vem debater e vem colocar na mesa esses preconceitos, né, e tal, nesses territórios, tal, afins, que até então eu não tinha nem parado pra pensar, porque são esportes muito heterossexual, né, e tal, afins, então, assim, e assim você entende o peso agora que ele vai ter que carregar agora sendo um membro da comunidade em um território basicamente assim, né? Então, vem preconceito, vem muita coisa, né, em cima dele e ele vai perdendo, ele não vai mais ser o capitão do time, então ele vai sofrer com isso. Ele não vai ficar muito contente com o patrocínio também do Olimpo. Aí vem um próprio documentário, né, que ele vai agora virar um símbolo para a própria comunidade e não era algo que ele estava querendo muito de antemão, porque é tudo novo para ele agora, ele tá se assumindo agora perante, ganhou uma grande mídia em cima dele, não de fato por ser um atleta muito bom, mas por ser um membro da comunidade nesses territórios em si. A gente entende a importância, mas também é algo que vai muito, né? Então, assim, é algo que deveria ser um pouco mais aos poucos e de fato ele ser reconhecido pelo que ele tem um talento, né? Então, assim, eu acho que isso fica um pouco assim de contraponto também na história, né? Então, só que partindo disso também, ele encontra o Sebas, né? E o Sebas é um jogador também do time também, né? De fato em si, admira, né? Eu acho que diante um pouco de longe assim, né? O Rock, né? Porque a gente via uns olhares assim do Sebas, a gente não entendia basicamente para onde que ia, né? Então a gente vê que ao conhecer, né, o Rock é uma porta de entrada pro próprio Sebas se conhecer. E isso é muito bom. Porque assim, o Rock, ele é um dos protagonistas. Ele não brilha tanto, ele tem a sua trama muito bem definida, é mostrada, é explicada, ok, entendemos. Mas ele tem a sua importância, né, de protagonismo também ali. Mas o Sebas, ele fica muito atrelado ao próprio Rock, né? Então a gente vai entender o Rock primeiro e depois entender o Sebas, porque o Sebas vem um pouco depois nessa questão de explicar o personagem, de ter mais ele de fato em si pra gente. Então, ele é uma porta que se abre, né, quando ele tem essa comunicação com o próprio Rock, porque ele vai se sentir atraído pelo Rock e, né, a gente entende também o lado dele também, né? Mas assim, é muito bacana porque de fato ele vai ter alguns medos no começo, porque a gente entende que o Sebas ele é bi, né, e o Rock é gay, então a gente vai entender também, tipo, poxa, como é que eu tô, né, o meu corpo tá sentindo algumas coisas, eu tô com uns desejos, tal, afins, eu tô me sentindo atraído por ele também. O corpo dele vai responder muito a isso também, de fato, assim, porque tem uma cena ali muito importante. Então, assim, é muito bacana porque você vê que vai tendo essa troca, essa comunicação, mas também ninguém tava bem também aqui nessa história, como eu acho, assim, porque acontece tudo que eu já falei também com o Rock, né? É tipo muito rápido pra ele também. E vem essa mídia, né? Querendo agregar esse documentário pra ele também, de fato, em si. E aí vai ficando mais, né, e tal, aquela relação com o próprio Sebas, né? E assim, o Sebas, eu acho que é sempre pronúncia, né? Sebas, vai demorar um pouco, de fato, a ele entender, a ele, né, e tal, estar mais aberto a isso, assim, conhecer, a entender. Ele quer ficar com o Rock, mas assim, vem muita coisa também em cima dele. Eu acho que naquele ponto também, né, que o próprio Rock acaba aceitando, né, ficar de boa com a mão, mas o próprio documentário vai ter que sair e com isso ele vai machucar o Sebas, né, e tal, ele já tá no Olimpo, já ingeriu aquela substância, né, que agora ele não sente mais a mão dele doer, mas ele já não sente nada do corpo dele, né, dor, ele já não sente, então ele desiste do patrocínio também depois, né, do próprio Olimpo e contudo vai também o próprio documentário, mas eu acho que nesse ponto também, eu acho que esse casal ele me intrigou muito nisso. Por ser em um território, né, de ser um jogador de rugby, que eu nunca pensei que, tipo, tá, é uma trama interessante. Então, assim, é muito bacana ver histórias novas nesse sentido, que colocam em pauta, que vão trazendo outras perspectivas e também vão debater um assunto muito importante também, que são nesses territórios e tal, e como atletas são vistos, né, porque vem essa questão também muito grande, né, de receio, de medo, de perder toda a carreira, de perder tudo o que conquistou, de que treinou anos e quando chega nesse ápice de só um ponto da sua vida pessoal que acaba esbarrando, né, com o seu
profissional com que ele trabalha, então isso não deveria acontecer, né? Porque ninguém não tem nada a ver com isso, né? Então, de fato, porque ele tá rendendo, ele tá entregando no campo, então é isso que importa. Ele vai trazer medalhas, né, pro país, então era isso que deveria ser colocado em pauta e não sobre a sua sexualidade, né, e tal, de fato em si. E também o time também virar as costas também, né, pro próprio Rock e pro Sebas também, porque não querem ser conhecidos, né, como um time de viadinhos e tal, afins, aquela coisa toda. Então, eu acho que pra mim a história me deu esse panorama muito bacana de algo que eu nem questionei né, por agora e ter de fato contato a essa história, né, desse território e tal, afins e colocado em pauta isso pra gente e trazer também, né, como denúncia também de, né, tipo, vamos debater isso aqui, é importante. Então, foi muito bacana isso. Mas eu acho que eu queria ver muito mais do Sebas. Eu acho. Até também eu fiquei até com medo também dele se envolver com o Rock, porque o Rock já vinha de uma relação muito conturbada, que não era nada legal. Então eu pensei que ele ia se envolver com o Sebas e o Sebas seria assim também. Mas acabou não sendo, ainda bem. Então é muito bacana, me deixou muito intrigada. Os atores atuaram muito bem. A gente entende as nuances e as equivalências, tudo que também que envolve. Gostei muito disso, tá muito bem em cena. E eu espero que tenha uma segunda temporada, porque eu acho que é muito bem-vinda, é muito bem apreciada também. Porque eu acho que é sobre isso, eu acho que o Olimpo, né? A série Olimpo trouxe pontos muito bacanas. Alguns personagens patinaram também em algumas questões que tipo não foi colocada muito pra gente, mas a gente vai muito de contra a própria Maia, né, e tal, sobre a sua foca muito na Maia porque a Maia é a grande protagonista da história, pelo que eu vi. Então assim, é muito bacana ver isso, mas como também essa amizade também, né, dela com o Rock, também dele também estar contra ela em alguns sentidos e assim, sabe? Então foi muito bacana nesse nível também. Mas eu queria ver muito mais do Sebas, entender mais a visão dele, a mais a vida dele, como que ele chegou no K e tal e afins. Eu acho que foca no Rock, mas eu quero que foque muito mais no Sebas e foque no casal também como um todo. Eu acho que como casal eles brilham muito, mas eu sinto que eu queria ter um pouco mais de bagagem do próprio Sebas, né? Eu queria ver mais da vida dele, eu queria entender um pouco mais ele e entender os medos e receios aqui agora, já que eles estão juntos, mas está sendo algo muito mais com calma, né? Estamos se conhecendo, então assim, vamos muito mais com calma também. Então acho que no mais é isso o que eu poderia comentar sobre a história. Eu estou muito apaixonada pelos atores também. Tô acompanhando diariamente, então assim, espero que venha uma segunda temporada e quando vier que foque muito mais no Sebas e no casal, no Rock também como um todo, mas assim, eu quero muito entender mais do Sebas, porque eu fiquei muito intrigada com algumas coisas, então assim, é muito bacana ver essa porta de entrada que se deu, né, da sua sexualidade também, né, então assim, é muito bacana ter os apoios que ele vai ter pelo caminho, então assim, é muito bacana e muito favorável também. Então, não mais aqui agora sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!